Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Estamos iniciando mais um chimarrão, Bíblia e oração. Culto online da Santa Semente. Tempo da gente se prostrar na presença do Senhor, inspirados sempre pela palavra do Senhor, buscarmos da sua sabedoria, buscarmos da sua orientação para termos uma semana mais abençoada, uma semana dirigida, cuidada, inspirada pelo nosso Senhor, nosso Pai. Que esse seja o meu, o seu encontro com o Pai. Cada um na sua casa, na segurança, conforto de sua casa, mas na presença do Senhor, em oração, buscando mais dele, da sua presença, da sua sabedoria em nossas vidas. Sempre lembrando a sua promessa que nos disse que onde 2 ou 3 estiverem em seu nome, reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então não importa que você não está num templo, mas sim na sua casa, quem sabe até aproveitando o arzinho fresco numa sombra, né? Mas na presença do Senhor, formando essa roda de chimarrão, buscando da presença, reunidos em nome do Senhor, sim, ali a sua presença é manifesta com a graça, com a sua graça, com seu desejo de restaurar nossas vidas, com seu desejo de operar salvação sobre nossas vidas. Sejam todos bem-vindos a este espaço da Anglicana Santa Semente, uma família que se alegra em acolher a sua. Queridos, eu quero acolher a todos. Lembrando que a Santa Semente, além desses cultos online, também temos cultos presenciais, todos os domingos, 9 horas da manhã. Então, às 9 horas da manhã, todos os domingos, nos reunimos para celebrar e levar culto ao Senhor nosso Deus e Pai, buscando a sua direção, das suas bênçãos, para nos alimentar espiritualmente pela palavra e pelo sacramento da ceia do Senhor. Você é nosso convidado a estar conosco. Nosso templo, nossa casa, fica a rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Ali no limite com o bairro, com a Vila Rocha. Você é muito bem-vindo para estar celebrando conosco. O templo é preparado, o ambiente é organizado de acordo com as orientações de nosso tempo, nesse novo normal, cadeiras afastadas. Nós temos esse cuidado de não nos saudarmos, não nos abraçarmos, para cuidarmos da vida, da saúde do outro, conforme as recomendações que nos são dadas. Você tem álcool gel na chegada, você vem usando máscara, enfim, aquele ambiente é sim um lugar seguro para você, reunido em família, como família em Cristo, celebrar ao Senhor Jesus. Então, você é nosso convidado a estar conosco todos os domingos, 9 horas, nos cultos presenciais da Santa Semente. Importa-nos obedecer a Deus, seguir a sua palavra, andar em fidelidade à palavra do Senhor, ela que é o fundamento. Se nós existimos como igreja, é porque a palavra nos dá esse sentido. Sem a Bíblia, se a igreja não seguir o que a Bíblia nos ensina, nós perdemos o sentido de ser igreja. Então, todos os domingos, 9 horas, você é nosso convidado a se reunir conosco e celebrar ao Senhor Jesus no templo, na Casa da Santa Semente. E também um convite especial, você que acompanha as lives, esses cultos online, e ainda não conhece o nosso templo, não esteve celebrando com a família Santa Semente, venha, você é nosso convidado.
venha celebrar conosco. Presencialmente, o culto acontece de uma forma mais dinâmica, um pouco diferente desse culto online. Então, venha estar conosco, celebrar. E diferente que aqui, que você só recebe. Só não, né? É algo grandioso e magnífico. Você recebe a palavra. Nos cultos presenciais, você também se alimenta com a ceia do Senhor. Então, alimentados espiritualmente pelo Pai. Então, você é nosso convidado a estar reunido todos os domingos, 9 horas, conosco. Essas transmissões, cultos online, acontecem todos os domingos, 18 horas, e também às quartas-feiras, 19 horas. Você pode estar sempre conectado e também você pode estar compartilhando para que alguém dos seus contatos esteja recebendo desta palavra em sua vida, sendo ministrado pela palavra do Senhor. Visitas e reuniões pastorais. Durante todo esse período de pandemia, a Igreja Santa Semente não parou. O atendimento aos membros, amigos, pessoas que têm ligação com a igreja, nunca parou. Mas, devido às restrições, às recomendações, nós sabemos que algumas pessoas preferem não receber visitas. Então, tanto as reuniões de oração estão disponíveis, mas a gente pede que você entre em contato conosco, agendando um horário, conforme for melhor para a sua família. As visitas pastorais, da mesma forma, elas acontecem. Esse reverendo está à disposição de ir até a sua casa, orar com você, orar por você, pedir a bênção do Senhor pela sua casa, sua família, mas a gente prefere que você entre em contato conosco e agende. Isso não é comum na nossa prática, mas devido a esse tempo diferente, esse novo normal, a gente está adotando essa nova prática e pedindo, né, que você que deseja acolher uma visita pastoral nossa, querendo que a gente esteja aí orando contigo, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, o seu lar, que você entre em contato conosco para então a gente ir até você, certo? E a gente também entende que algumas pessoas preferem não receber visitas, preferem estar mais isoladas durante esse período. A gente também vê isso como algo normal, afinal de contas, estamos num tempo muito difícil, vivendo algo que a gente nunca viveu e nunca enfrentou até agora. Não as nossas gerações, né? Queridos, quero acolher a todos com a palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vamos reler esse texto? Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nos chama a uma vida de santidade. Sermos santos como nosso Pai Celeste é santo. Ele é o nosso alvo. Ou seja, nossa vida deve ser guiada, dirigida por Ele. Jesus nos chamou a sermos seus discípulos, ou seja, andar conforme Ele andava, falar como Ele falava, agir como Ele agia. É isso o nosso desafio como crentes, como pessoas que dizem ser cristãs. Cristão é discípulo de Jesus. E ser discípulo é literalmente caminhar pelas mesmas pegadas que Jesus caminhou. Seguir o Mestre em tudo. Aquele esforço para que nossos pensamentos sejam guiados, dirigidos
por Deus. Sejam pensamentos mais santos. Que o nosso falar, afinal, a própria palavra nos alerta que a palavra, o falar, tem poder de vida ou morte. Mas como nós somos discípulos de Jesus, o nosso falar precisa ser de vida, de bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Eis os nossos desafios. Mais um, que o nosso agir seja também santo, como é o agir do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. E a Bíblia nos surpreende em vários momentos, quando Deus repreende o povo de Deus, quando Jesus aparece repreendendo a Pedro e aos demais discípulos. Por que ele repreende os seus? Porque nós, como povo do Senhor, somos observados pelo mundo. O nosso agir, o nosso falar é observado pelo mundo. De nós se espera um testemunho. De nós se espera um agir diferente. Que nós possamos, chamados pela palavra de Deus, buscar, lutar com todas as forças para sermos mais santos. Como nosso Pai Celeste é santo. Amém? Chamados à santidade. Esse é o nosso tema da nossa pregação, já introduzido por esse versículo de acolhida. Pessoal de Erechim, boa noite, Deus abençoe família, amém. Deus abençoe essa família aí em Erechim, Filomena, seu Jandir, a Clarice, bênçãos do Senhor sobre este lar, sobre esta família. Pessoal gaúcho aí está em festa, né? Parte do Rio Grande do Sul está em festa. Eu estou por fora aqui Estávamos sem luz até agora há pouco, então estou por fora aí do resultado, mas eu sei que estavam largando foguetes aí, então parte do Rio Grande do Sul está em festa, afinal era dia de Grenal. Então, parabéns aí ao vencedor, ou aquele que ainda vai vencer, não sei, acredito que já terminou o jogo. Olha, tem gremistas conectados com a gente. Boa noite, seu Ernesto, Celina, Luiz, bênçãos de Jesus sobre este lar. Gislaine também, bênçãos de Jesus sobre seu lar. Bênçãos do Senhor sobre estas famílias. Queridos, vamos nos voltar à palavra do Senhor. A palavra de hoje nos lembra e nos chama à santidade. Santidade. O Ernesto está me lembrando que foi o Inter. Foi o Inter que perdeu, é? Capítulo 2 de Ageu, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 10. Profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva a carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento,
ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra de vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. É a palavra do Senhor a quem nós damos graças. Bênção, gente. Bênção do Senhor. Olha só, o seu Ernesto está nos atualizando aqui que o Colorado ganhou. Parabéns aos colorados aí. Até que enfim, né? Enfim, parte do estado está em festa, mas futebol é assim mesmo, né? Vai ter volta, né? Vai ter outros jogos. Queridos, dentro deste tempo de pregação, que nós estamos falando sobre o ano de reconstruir. Nós somos chamados a reconstruir. Através desse texto do profeta Ageu. Nós fomos, através da palavra do Senhor, repreendidos, chamados a andar de acordo com a sua palavra. Assim aconteceu com o povo de Deus naquele tempo, assim acontece conosco hoje. Nós somos chamados pelo Senhor a vivermos segundo a sua palavra em obediência, porque a obediência gera vida. Acolher a palavra, se converter dos nossos maus caminhos, se voltar ao Senhor. Nos comprometer com a causa do Senhor. E como último tema, nós somos chamados a nos manter ou andar em santidade. O Senhor nos chama a uma vida santa. A obra de reconstrução do templo estava sendo adiada por anos, algo como 16 anos. Eles achavam que ainda não era chegada a hora, que não tinham recursos suficientes. Eles começaram a reconstrução, mas a interromperam. O que eles fizeram? Eles começaram a levantar as paredes, construíram um altar, e ali eles começaram a oferecer sacrifícios ao Senhor. E não deram continuidade à obra. Eles acharam que isso era suficiente, que o Senhor se agradaria com isso, porque ali eles estavam cumprindo os rituais conforme a lei de Moisés. Eles acharam que o Senhor se satisfazia com rituais. É quando eu digo, estou indo na igreja de vez em quando, estou assistindo os cultos online, né?
dando meu dízimo, dando minha contribuição. Sempre que possível, ajudo alguém ou ajudo a igreja. Estou em dia com o Senhor. Fui batizado, fui crismado, tudo isso. Estou certinho. Agora, quando eu tiver mais tempo, quando me aliviar das minhas contas, aí eu vou dar um dízimo melhor, uma oferta melhor. Vou dedicar mais tempo ao Senhor. É mais ou menos nessa direção que o povo de Deus estava caminhando naquela época. Mas Gálatas, capítulo 6, versículo 7 nos lembra: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lógica, o que nós plantarmos aquilo, nós vamos colher. A Deus não se engana. Não adianta a gente botar uma camisa de crente se a gente vive conforme o mundo. O Senhor precisa estar em primeiro lugar, é o que a gente tem aprendido com esse livro. Antes de qualquer coisa, o Senhor. Alguém diz, eu preciso trabalhar? Sim, precisamos. Eu preciso estudar? Sim, precisamos. Tudo isso é importante. Eu preciso dedicar tempo à família? Preciso. Tudo isso é importante. Em nenhum momento da Bíblia, o Senhor vai nos dizer que isso é menos importante ou que não seja importante. Mas o Senhor, a sua causa, deve ocupar lugar de destaque. Amor a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o maior dos mandamentos. A palavra de Deus vem através do profeta Ageu ao seu povo para lhes alertar que o problema não era a falta de recursos. O problema era o pecado. Eles achavam que eram pobres, que não tinham condições de contribuir. Que se contribuíam, a sua oferta era pequena. O problema não é esse, nunca foi e nunca vai ser. É o que está no seu coração. O pecado. Deixar Deus de lado, deixar a causa do Senhor, o evangelho, de lado. Em segundo, terceiro plano. Gera consequências gravíssimas. Como naquele contexto de Ageu. Plantavam, trabalhavam, mas não colhiam, não obtinham resultados, porque não estavam vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Estavam enganando o Senhor, ou achando que estavam enganando o Senhor, com meros rituais. O Senhor não nos quer pela metade. O Senhor não nos quer apenas seguindo rituais, aquela religiosidade. O Senhor não nos quer que sejamos meros religiosos. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. É esse que o Senhor busca. É a esses que o Senhor busca. É isso que o Senhor quer de mim, de você. O Senhor deseja que nós conheçamos sua palavra e vivamos segundo esta palavra, em obediência. Voltemos novamente a esse texto de Ageu. Capítulo 2, a partir do versículo 10. O profeta transmite, ele é o que recebe a palavra, mas ele transmite ao povo, ele não fala em seu nome. Ageu não está falando em seu nome. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não é algo da cabeça de Ageu, não é algo inventado por Ageu, mas é algo que o Senhor lhe disse. Essa é a nossa missão como pastores também, anunciar a palavra fielmente. Não inventar coisas aqui, mas pregar conforme
a palavra, em fidelidade à palavra do Senhor. E esse texto que nós lemos hoje, ele traz uma parábola. É uma forma de parábola, né? Pega algo que estava acontecendo ali para falar algo além disso. Ele faz duas perguntas. Duas perguntas vêm do Senhor para os sacerdotes. Primeiro, sobre a carne consagrada. Naquele tempo se oferecia sacrifícios de animais. Em alguns casos era permitido que o sacerdote pegasse parte desta carne e levasse para sua casa para servir-lhe de alimento e alimento para a sua família. Assim, essa carne, um pedaço de carne, era pego, enrolado na orla da sua veste. Tanto a carne era consagrada, porque era carne de um animal puro, reservado especialmente para isso, assim como a veste do sacerdote era reservada somente para isso. Por isso que se usa o termo santo. A carne é santa e a orla, né, a veste do sacerdote era santa. Pois bem, se esse pedaço de carne tocar outro alimento, ou tocar algo, esse outro alimento ficará santo? Será santificado? A resposta é não. A santidade não pode ser adquirida por transferência, um objeto para outro ou de uma pessoa para outra. Não existe isso. A segunda questão. Naquele tempo, a lei de Moisés deixava claro que se uma pessoa estivesse morta, outros não podiam tocá-la. Se tocassem ela, eles precisariam passar por um ritual de purificação. Durante 7 dias, eles precisariam estar se lavando em água corrente. Isso tem um princípio que agora, nesse tempo de Covid, né, a gente entende melhor. Porque se tivesse alguma doença transmissível, né, essa doença poderia passar. Por isso que as pessoas que são vítimas desse novo vírus aí, elas são totalmente isoladas, não se permite nem o velório, o sepultamento, né? Quer dizer, não se permite o momento de sepultamento, onde a família pode estar ali reunida, velando, né? Não se pode fazer isso, devido ao risco de transmissão. E aí a pergunta é, se uma pessoa que tocou em um morto, tocar em outra pessoa, deixará ela impura? Ou se tocar num objeto, num alimento, esse objeto, esse alimento ficará impuro também? A resposta é sim. O santo tocando no impuro não o torna santo. O impuro tocando no santo o torna impuro. A santidade não se transmite de uma pessoa para outra, mas o pecado sim. O pecado tem esse poder de ser contagioso. Como essa doença que está por aí, metendo terror no mundo inteiro. No momento que uma pessoa entra em contato com a outra, ela pode transmitir esse vírus. O pecado é algo muito semelhante a isso. Um vírus que transmite de uma pessoa a outra. Você estando com boa saúde, não pode curar alguém que esteja doente. Pelo contrário. Pelo contato, pelo simples contato. Mas, se estiver doente, pode transmitir a doença àquele que estiver saudável. Você pode infectar alguém. É muito mais fácil transmitir corrupção, maldade, pecado do que santidade. A santidade parece ser algo difícil, pesado, impossível de se viver, distante. O pecado parece bom aos nossos olhos. Lembram quando Eva estava
e Adão estavam diante da árvore com fruto que não podia ser comido, lá no paraíso, eles concluíram que a árvore era boa de se comer, desejável aos seus olhos. Assim o pecado. Se todos fazem, por que não fazer? Parece bom, fácil. É o caminho mais fácil. Quando você vê, você já está atolado. Mas o que deve ser buscado com todas as forças é a santidade. Nós devemos nos esforçar e fugir do pecado. Esse negócio do povo de Deus deixar o templo pela metade, ali cumprindo meros rituais, demonstrando mera religiosidade, sem priorizar a causa do Senhor, por mais que eles estivessem celebrando rituais que lembravam a purificação, a santidade, eles não estavam se purificando, nem se tornando santos. Eles estavam fazendo apenas um ritual. Porque Deus, a sua causa, estava em segundo plano. Eles, na verdade, estavam se contaminando com a impureza, com o pecado. Eles foram trazidos da Babilônia para Jerusalém, sob o agir do Todo-Poderoso. Somente o milagre do Senhor, a intervenção do Senhor, pôde ter garantido isso. Quem imaginaria que o poderoso reino da Babilônia iria cair? Mas caiu sob a intervenção do Senhor. E o povo de Deus foi liberto, pôde retornar às suas casas. Deus lhe deu o livramento. E é isso que a gente tem que ter cuidado, ver que a nossa vida vem do Senhor. Graça de Deus, bênção de Deus. E valorizar, render graças, deixar o Senhor ocupando o primeiro lugar que é dele. Deus não se agrada com qualquer coisa. Deus não quer esmolas, nem sobras. Deus quer o que há de melhor, as primícias, o fruto das primeiras colheitas. Não lá do finalzinho da colheita, mas primícias do que há, do que vem primeiro. Primeiro dele, depois nós. Primeiro ele, porque é dele que vem a vida. Se nós temos vida, é porque ele nos concedeu. Porque se a gente deixa a causa do Senhor em segundo, terceiro, quarto plano, somente cumprindo rituais, a gente acha que está se santificando, mas na verdade, a gente está se tornando cada vez mais impuro. E aqui vem a palavra de repreensão do Senhor, dos versículos 15 ao 18. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eles iam colher, esperando colher 100 sacas de trigo, colhiam somente 40. Eles iam ver a produção de vinho, querendo colher 100, colhiam somente 40. O trabalho sem resultado, porque a obra ficou parada por 16 anos. Pela atrapalhada do povo, consequência do pecado. Aí veio a falta de chuvas, o trabalho sem resultado. Parece que Deus é mau, né? Não, Deus não é mau. Em Esdras, capítulo 1, versículo 4, nos narra o momento em que esse povo assumiu uma aliança com o Senhor. Ele fez uma promessa ao Senhor. O Senhor cumpriu a sua parte. Mas eles fizeram um voto para com Deus, que seu objetivo único era ir a Jerusalém e reconstruir a casa do Senhor. Mas quando eles chegaram lá,
eles começaram a dar desculpas, porque não tinham dinheiro, porque ainda não era chegado o tempo, eles não tinham tantas condições. Desculpas, mais desculpas. Aí depois fizeram aquela coisa pela metade, achando que estavam agradando ao Senhor, mas na verdade eles estavam querendo passar a perna no Senhor e estavam vivendo em pecado. A questão para mim e para ti agora é: o que nós temos assumido diante do Senhor? Você tem feito promessas? Você tem assumido votos para com o Senhor? Aquela coisa de eu estar doente e eu peço por cura, ou alguém querido meu está doente e eu peço por cura, fazendo 1001 promessas. Cuidado. A questão é: você tem cumprido com estas promessas? O povo de Deus não cumpriu e sofreu as consequências disso. Plantavam e não colhiam. Trabalhavam e nunca alcançavam resultado. Por quê? Porque eles assumiram um compromisso com Deus. Assumiram uma aliança, um contrato e romperam, quebraram com esse contrato. Por isso que o Senhor, clama: ninguém, não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Nós estamos em tempos difíceis. O Rio Grande do Sul enfrenta ainda uma certa estiagem, quebra na safra, tem uma pandemia assolando o mundo todo. Quem está buscando ao Senhor? Quem está de joelhos dobrados, clamando pelo livramento que vem do Senhor? Estamos aí num desespero, atrás de um tratamento, atrás de uma vacina, tudo isso é importante. Oremos também por isso. Mas a solução não está nas pessoas. A solução não está nos governantes. Estão todos perdidos. Lideranças mundiais perdidos diante desta pandemia. Desesperados, fazendo coisas erradas, falhando. É o ser humano que foi levado ao extremo e aí os seus limites aparecem com mais facilidade. O que nós precisamos é dobrar o joelho, nos voltar a Deus, andar em obediência a Deus. Porque a obediência gera vida. A disciplina de Deus, como aqui ele repreendeu esse povo, as consequências da desobediência foi a falta de resultado do trabalho, o dinheiro não valia nada, eles plantavam, mas não colhiam. Mas a disciplina de Deus, ela não nos quer destruir, ela quer nos chamar de volta. Por isso que o Senhor lamenta aqui: não houve entre vós quem voltasse a mim. Eu estava repreendendo vocês para que vocês se voltassem a mim e fossem abençoados, diz o Senhor. É aquele puxão de orelha que chama o filho de volta. Ele quer, o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Se deem conta dos seus pecados, se arrependam, peçam perdão e se convertam, ou seja, se voltem ao Senhor. E aí a bênção vem. E aí que está o detalhe. A bênção é imediata. Pois o Senhor nos diz aqui que desde esse dia, aquele momento que foi colocada a primeira pedra, ou seja, é o primeiro ato do retorno. É o primeiro ato que... a palavra, quando você disse sim ao Senhor, a partir desse momento, as bênçãos são derramadas sobre tua vida. Não é daqui tantos anos, não é daqui tantos meses, não é depois que acontecer não sei o quê. Não, no momento que você disse sim ao Senhor, a bênção vem sobre tua vida. Porque a obediência gera bênção. Se você está pronto a obedecer, a andar
em conformidade com a palavra do Senhor, as bênçãos vêm hoje, agora, nesse momento. Não é algo que vai acontecer depois, não, é agora. A palavra diz, desde esse dia, desde esse momento que você disse sim, eu vos abençoarei. A obediência gera bênção. A desobediência traz o caos, traz sofrimento, traz prejuízos. Mas a obediência gera bênção, gera prosperidade. Obedecer. Você quer ser próspero? Você quer ser alguém abençoado? Você quer cura na sua vida? Ou sobre a vida de alguém, seu querido, que está enfermo? Obedeça. Ande. Se esforce em andar em obediência à palavra do Senhor. E a bênção vem. O milagre acontece. O sobrenatural de Deus é manifesto. Hoje, agora, no momento que você tomar a sua decisão. Deus não deixa para o outro dia. Deus executa a sua bênção nesse momento. E aqui, inclusive, o texto ele está falando da questão da produção agrícola, né? Ele está falando da videira, da figueira, da romeira, da oliveira, que não estão dando seus frutos. E a gente sabe que para colher um fruto de qualquer planta é preciso esperar um tempo. Então, uma safra, por exemplo, de soja, tem todo o período de plantio até chegar à colheita. O Senhor não diz que vai ter que esperar vir a colheita para ser abençoado. O Senhor diz que desde este momento, desde agora, vos abençoarei. Ou seja, é o momento da decisão. Vocês tomaram a decisão? Você disse teu sim ao Senhor Jesus? Você está sendo abençoado desde agora, desde este momento, exatamente a partir de agora. Não vai ser abençoado amanhã, vai ser abençoado agora. Receba esta palavra, que esta palavra se multiplique a 100 por 1 em seu coração. Amém? Se de alguma forma essa palavra tocou seu coração, compartilhe. Compartilhe com mais alguém. Quem sabe alguém dos seus contatos está precisando ouvir esta palavra. E sem mínimo esforço, você pode estar sendo um instrumento de Deus. Então, compartilhe. Faça com que este culto, essa transmissão, alcance mais gente para a honra e glória do Senhor. Queridos, lembrando e reforçando, cultos online da Santa Semente acontecem todos os domingos, 18 horas, e também às quartas-feiras, às 19 horas. Nosso encontro com chimarrão, Bíblia e oração. E os cultos presenciais, todos os domingos, apenas em um horário, todos os domingos, 9 horas da manhã. Palavra e ceia. E se você ainda não se sente seguro para estar nos cultos presenciais, você pode participar do nosso drive-thru pastoral. O culto presencial acontece mais ou menos ele inicia às 9, mas dura mais ou menos até 10 horas. 10 horas e pouco. Entre 10 horas e 10 horas e 30, você pode se achegar até a frente do nosso templo. Não precisa nem descer do carro, a gente vai até você, ora por você. Você pode participar da ceia do Senhor, certo? Então, se você ainda não se sente seguro para participar dos cultos presenciais, tem a opção do drive-thru pastoral, certo? São as diferentes formas da gente estar atendendo você, orando por você, nos alimentando espiritualmente juntos para nos mantermos firmes na fé e superarmos esse tempo difícil o mais rápido possível. Conte conosco, você não está sozinho. A Igreja Santa Semente é uma família que se alegra em acolher a sua, que se alegra em estar orando por você. Esse pastor está à sua disposição para conversar, para orar contigo. Você que não é daqui, tem os meios aí como o WhatsApp, as redes sociais, tudo isso nos ajuda
para a gente se aproximar, estar um pouquinho mais próximo, partilhando a palavra com você, conversando com você. Então, conte conosco sempre. Visitas pastorais e reuniões de oração. Por causa desse tempo de pandemia, nós pedimos e preferimos que você entre em contato conosco e agende ou uma visita pastoral ou uma reunião de oração aí na sua casa, conforme o horário melhor para a família. Porque a gente entende que algumas famílias preferem não receber visitas. Então, não é o reverendo aqui que vai estar forçando você a me receber aí na sua casa, deixando você constrangido. Então, a gente fica à disposição, você entra em contato conosco e a gente vai até você. Está bem? Glórias, glórias ao Senhor por mais este encontro. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Essa semana nós tivemos o nível da Mari. Bênçãos de Jesus sobre a Mariane, celebrando o seu 7º ano. Bênçãos de Jesus sobre Mari, seus papais, sua família, né? Jesus os abençoe sempre mais. Que essa moça cresça em sabedoria e graça, em estatura diante do Senhor e diante das pessoas. Vamos orar? Vamos nos prostrar na presença do Senhor. Convido você, onde você esteja, da forma com que você estiver, mas se preferir, feche seus olhos. Se estiver alguém aí ao seu lado, seu cônjuge, seu familiar aí, dê a mão. Quem sabe se abracem e juntos vamos orar ao Senhor, como famílias, como filhos, como filhas de Deus, prostrados diante dele, humildemente. Porque a palavra diz que se nós te humilharmos e orarmos e buscarmos ao Senhor, sim, dos céus, ele ouvirá nossas orações e derramará bênçãos, derramará cura, derramará sempre mais do seu sobrenatural sobre nossas vidas. Vamos orar então? Querido Deus, nós te louvamos. Nós te damos graças que nos permitisse mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, meditando na tua palavra, sendo instruídos, chamados por essa palavra a sermos santos, como tu és santo, nosso Pai. Ó Deus, que essa palavra venha aos nossos corações, guie nossos passos durante essa semana que se segue. Seja instrução nas nossas decisões, seja instrução no nosso convívio como famílias, seja instrução para o nosso viver como teus discípulos, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pelas provisões, o alimento, o abrigo que temos, confortos. Obrigado, Deus. Nós sabemos que o emprego que nós temos, que nos dá sustento, gera renda. Obrigado, Deus. Sabemos que tudo vem de ti. Ensina-nos, ó Pai, a sermos também generosos e aprendermos a partilhar tudo isso que tu tens nos dado, seja nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, também nossos recursos, que possamos consagrar e se somar no sustento da tua obra, para que a tua obra avance mais e mais. Ó Deus, nós te louvamos pela nossa família, esse dom precioso, nossos amigos, nossa família em Cristo, Anglicana Santa Semente, a Anglicana no Brasil, essa província, que nós colocamos nas tuas mãos. Protege, abençoa cada um de nós. Sobre nossos lares, ó Pai, derrame da tua paz, das tuas bênçãos. Afaste nos nossos lares tudo aquilo que não vem de ti. Que somente a tua paz, a tua luz, encha os nossos lares, ó Deus.
Nós colocamos também sob o teu cuidado, tua direção, tua inspiração, nossos bispos, pastores da Anglicana no Brasil. Guia nossos passos, dá-nos sabedoria, ó Pai, para andarmos em fidelidade a Ti, a Tua palavra. Nós lembramos das igrejas anglicanas gaúchas, Igreja de Cristo em Cachoeirinha, Reverendo Luiz Fernando, a Santa Semente, aqui em São Gabriel e também em Catuçaba. Nesse tempo tão difícil que a gente está enfrentando, cultos presenciais reduzidos, muitas atividades que não estão podendo ser realizadas, encontros que foram planejados e não puderam sair do papel. Ó Deus, ajuda-nos a superar tudo isso, a enfrentar esse tempo difícil com fé, sabendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que estás no controle. Ajuda-nos a perceber tudo isso que Tu queres nos ensinar com esse tempo tão difícil, para que nós saiamos ainda mais fortalecidos, ainda mais fortes, ainda mais animados, com uma fé mais madura, com uma fé mais viva, libertos da religiosidade fria, sem vida, mas verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Quebranta nossos corações, transforma nosso viver, ó Pai, para que andemos segundo a Tua vontade. Sejamos homens, mulheres, famílias, segundo o Teu coração, ó Pai. Guia nossos passos. Essa semana que se inicia, ó Pai, nós consagramos a Ti. Vá à nossa frente, nos nossos trabalhos, no ambiente de trabalho, de convívio com os nossos queridos. Se conosco, ó Pai. Nós também lembramos e colocamos sob a Tua direção, sob Tua bênção, nosso presidente da República, nosso governador, os prefeitos de nossas cidades, ó Pai. Dá sabedoria a estas pessoas que exercem autoridade. Nesse tempo tão difícil, que tomem decisões sábias. Por isso que também lembramos de todas as outras autoridades. Dá sabedoria, Senhor, para que governem e façam o que é melhor para Teu povo, Senhor. Para que o Evangelho continue sendo anunciado com liberdade, alcançando vidas, resgatando vidas das trevas para a luz de Cristo. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos. Nós agradecemos a Ti unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Dona Diva, conectada também conosco, nossa ministra leiga, sempre um testemunho entre nós. Dona Diva, desde o primeiro dia que eu dei o ok para pessoas de todas as idades pudessem frequentar os cultos presenciais, Dona Diva estava lá, orando por toda a igreja, vivendo, buscando viver a sua fé em família, como igreja. Um testemunho para mim, um testemunho para nós como igreja. Um testemunho. Uma filha de Deus, uma discípula de Cristo. Que o Senhor continue abençoando. Continue usando como instrumento entre nós. Nos abençoando, abençoando a nossa família Santa Semente. Com seu testemunho, com a sua vida. Bênção, gente. Fiquemos todos sob o cuidado e a bênção de Deus. Receba a bênção. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre vós, vossos lares, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!